Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Novamente cumprimentando vocês e a todos que estão aqui e nos assistem de casa. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Quando eu coloco esse capacete, eu sou engenheira? Por óbvio, não, né? Mas, pasmem, essa é a palavra que todo mundo gosta de ouvir, né? Na subprefeitura de Forqueta, existe um CC de vereador que está lá, que está saindo junto ao subprefeito, ao capataz, passando nas comunidades com um capacete branco e um jaleco, se intitulando de engenheiro. Vou lhe pedir uma parte. Justamente porque as obras estão lá para serem feitas há anos, mas daí indo alguém com um capacetinho e dizendo que é engenheiro, acalmam os moradores da localidade. Isso é possível? Claro que é, né? Está acontecendo. E não foi um morador que me falou. Uma parte por Foram vários moradores que me falaram desse caso. Então, se ser engenheiro é apenas colocar um capacete, bom, então quantas pessoas já são engenheiros? Eu posso passar aqui para o meu colega Iago, e ele coloca o capacete e também é engenheiro. Pelo amor de Deus, aonde a gente está? A gente precisa de estradas em condições e não assessor de vereador, CC de vereador, na verdade, indo trabalhar na subprefeitura de Forqueta e fazendo esse circo, porque para mim é um circo, né? Os moradores precisando de ajuda porque a estrada não consegue descer um ônibus. Não consegue descer um ônibus lá, em algumas estradas. E aí a gente quer investir em turismo, a gente quer investir em agricultura, fazendo pouco dos problemas do nosso agricultor. Porque isso é fazer pouco. É fazer os moradores do interior de palhaços. É isso que está acontecendo lá. E assim, eu não sou contra a CC, mas CC tem que dar resultado. Se não der resultado, tchau, não precisa estar lá. E fazer o agricultor de palhaço? Pelo amor de Deus, o que é isso? Seu à parte, vereador Libardi? Uma parte, vereador, também. Faz tempo que eu não recito esse, vereadora Sandra. Um é, mas não parece, outro parece, porém não é. Vê-se um padre fazendo sermão sem ter fé e um bêbado no cabaré a Jesus fazendo prece. Que um é, mas não parece, outro parece, porém não é. O homem parece engenheiro, mas não é. E a gente tem que deixar claro que é crime, né? O falso exercício da profissão. Então a gente tem que oficiar o Conselho Regional de Engenharia, porque não é uma mera brincadeira. Não é um parece, mas não é, né? Eu, se a senhora quiser, lhe auxilio para fazer o ofício. Obrigada, vereador Libardi. Sim, acredito que é crime, mas é mais crime ainda fazer o nosso agricultor, que fica esperançoso quando vem lá o subprefeito, o capataz, eu, engenheiro, para resolver o seu problema. Esse é o maior crime. Este é o maior crime. Seu à parte, vereador Iago, e depois eu lhe concedo. Falando mais dessa questão de servidores de CCs, né? Os CCs ali, que é um cargo de confiança, né? E eu concordo com a senhora, se não tem confiança, se não tem trabalho, tem que ser retirado, né? Eu sempre digo, por isso que a gente defende aqui que tenha espaço, que tenha pessoas qualificadas para trabalhar. E aqui eu aprendi também que muitas vezes a pessoa não é técnica, mas ela é uma pessoa boa, um servidor público, né? E o servidor está ali para servir.
não para ser servido, né? Então, muitas vezes a gente vê no executivo aqui mais pessoas querendo ser servidos do que servir. E isso é errado, né? Então, parabéns pela senhora que, mais uma vez, né? E com o capacete, pode ter certeza que é um dos meios que a gente chama atenção, né? Para estar cobrando eles e colocando. Porque o político tem medo de não receber mais votos. E o prefeito está aí, ele não vai ser candidato de novo, mas com certeza ele vai indicar alguém ou vai pedir, né, voto para alguém esse ano. Então é bom expor isso para que a população saiba como é que está indo algumas coisas, alguns setores, né? Porque depois não é eles que são cobrados, é a senhora que está lá na comunidade, a senhora é cobrada por resultado. E eu sempre digo, não é a senhora que está falando aqui, é as pessoas que tu representa e muito mais, né? A gente representa o Caxias inteiro, então eles têm que ter esse discernimento. Muito obrigado. Obrigada, vereador Iago. Na verdade, assim, quando me disseram que lá na subprefeitura haveria um cargo de confiança de um vereador, eu disse, mas que maravilha, a gente vai ter mais efetividade, a gente vai ter mais entregas, né? Mas daí a gente vai visitar os agricultores e eles me contam essas façanhas. Então não dá, né? Não dá para a gente deixar passar um caso desses. Porque realmente a gente vê dos agricultores alegria porque o engenheiro foi visitar, mas que engenheiro, meu Deus do céu! Né? Então, é fazer a gente de palhaço, é fazer com que a ingenuidade das pessoas da colônia seja colocado em xeque, é fazer calar, né? Porque o pessoal da agricultura está pedindo a todo momento que sejam feitas as questões de infraestrutura. E esses pedidos, então, agora, vamos acalmar lá os moradores, coloca o carinha ali de capacete e jaleco, que daí a gente acalma. É isso que está acontecendo lá. E a gente precisa de resolução e não de palhaçada. Seu à parte, vereadora Daiane. Vereadora Sandra, parabéns por trazer essa denúncia, mas é uma denúncia grave, não só ao Conselho, mas principalmente para quem faz a efetividade lá, né, das pessoas que estão trabalhando e verificando e apoiando essa situação, porque não deve ser para todo mundo acompanhar, não é um caso isolado, a pessoa se auto-intitulando, já tem gente participando dessa palhaçada junto, então realmente tem que verificar essa situação e tem que culpar as pessoas, fazer as pessoas que elas paguem por aquilo que elas estão fazendo. Elas estão fazendo a população de palhaça e ocupando de um cargo público para enganar a população. Isso não pode, né? Isso é crime, falso testemunho e tudo mais. Então, isso daí tem que verificar realmente a fundo e não deixar que isso aconteça, porque realmente as pessoas estão sendo enganadas lá na ponta. A gente só quer responsabilidade, a gente quer que realmente vão lá para as comunidades e que façam acontecer. Porque essas comunidades de interior, por anos, elas estão esperando melhorias. E a gente tem locais magníficos que estão prontos para o turismo. Estão prontos para oferecer para o povo aquilo que eles estão trabalhando para passar para a nossa cidade e também para outras pessoas que vêm de fora. Mas a gente não tem o quê? A infraestrutura. A gente não tem a estrada. Ouvi do morador que veio uma excursão lá de 30 pessoas e que o ônibus teve que parar na igreja e ele teve que buscar os turistas para vir no seu estabelecimento. É triste, porque ele está fazendo a parte dele. E o município não está conseguindo fazer a sua parte. E aí a gente coloca lá um CC, que não tem problema ser CC. Mas esse CC vai lá e diz que é engenheiro, não sendo? Se ele fosse, que maravilha, que coisa boa. Eu ia ficar muito feliz que dentro da subprefeitura de Forqueta a gente tivesse um engenheiro. Mas é mentira, gente. E não é 1º de abril. Seu à parte, vereadora Andressa. Vereadora Sandra, eu só queria lhe perguntar se a senhora já levou essa situação para a prefeitura, para o gabinete do prefeito, e se lhe deram algum retorno sobre isso. Porque quando uma vereadora da região que ouve isso de vários moradores traz esse relato, é grave. Então, medidas precisam ser tomadas. Eu queria saber se a senhora já levou e o que eles te disseram. Sim, levaremos para o prefeito, levaremos para a Secretaria de Obras e para tantos outros, né, esse apelo do pessoal lá do interior que está indignado com o que está acontecendo. Então, sim, a gente vai levar e a gente vai levar adiante porque não pode. E a gente quer sim CCs lá dentro, mas que trabalhem e façam o seu trabalho para a comunidade. Seria isso e muito obrigada.
Obrigada, vereadora Sandra Boneto. Em declaração de líder, a bancada do PDT, vereador